Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, como estão vocês? Como vão as coisas? Tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, passando aqui mais uma vez e nesta oportunidade, eu desejo trazer algo rápido para a nossa meditação, que se encontra no livro de Tito, a epístola pastoral de Paulo, que escreveu ao seu filho amado, Tito, capítulo 1, versículo 1. Nestes dias que nós estamos vendo os pregadores mais ferrenhos afirmando e dando ordem ao próprio Deus diante de o que nós temos visto nestes dias que nós estamos vivendo, em que os pregadores mais são senhores de Deus do que servos. Nestes dias em que nós estamos vendo, em que os pregadores mais são mestre do mestre, Paulo vai contrário a essa corrente, não só em Tito, capítulo 1, versículo 1, como também em Gálatas 1:10 e Romanos 1:1. Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz, servo de Deus, ou escravo de Deus. A palavra escravo ali é doulos, e a palavra doulos, ela significa servo, ela significa escravo. E Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz que era escravo do pecado, mas agora passou a ser escravo ou servo de Cristo. E o próprio Paulo, ele diz que nós nos tornávamos escravos daqueles a quem nós servimos. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 16. Então, a linha de raciocínio de Paulo é que aquele a quem nós servimos, nós nos tornávamos escravos, nós nos tornávamos servos. O próprio Jesus usa essa expressão, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 18, o próprio Pai o chama de meu servo, eis o meu servo, meu filho amado, em que minha alma se compraz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele diz que ele tomou a forma, Jesus, tomou a forma de servo, e é a mesma expressão usada, doulos, escravo. A palavra doulos, ela significa tanto um escravo involuntário, né, como um escravo voluntário. E essa expressão é usada também por Judas, né? Na sua epístola. Ele se considera, apesar de ser irmão do Senhor Jesus, doulos de Jesus, doulos de Deus, escravo de Deus. E é interessante observar que no Antigo Oriente, daquela época, ser escravo era pior do que a morte. Tanto é que quando um soldado era pego, uma batalha, era levado cativo, era mais honroso para ele morrer, se matar, do que se tornar servo da nação inimiga, escravo da nação inimiga. Então, o entendimento contemporâneo de Paulo acerca de ser escravo era algo mal, era algo ruim. Você ser escravo de alguém era você cercear sua liberdade, era você negociar sua liberdade, o que os romanos e os próprios judeus tinham em alta estima naquela época. Mas Paulo vai de contramão a esse pensamento do Antigo Oriente. Ele vai de contramão contra esse entendimento de que isso era uma coisa ruim. Isso era tão ruim, muito pior do que a morte. E Paulo diz, eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Deus, eu sou doulos de Deus, doulos theou, no grego, que significa escravo de Deus. E Paulo, com todo o seu conhecimento, como tinha educado os pés de Gamaliel, agora se considera um escravo não do pecado, como Romanos 6,6, mas como um escravo de Cristo, como aquele a quem serve a Cristo. E esse doulos não é no sentido involuntário, mas é no sentido voluntário. Ele quer ser escravo de Cristo. Ele escolheu ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo. E neste pensamento, ele é dependente de Cristo.
Então não é ele quem manda, não é ele quem fala. Ele fala por intermédio daquele que o chamou, do seu Senhor. Ele fala não de sua própria vontade, digamos assim, mas da vontade daquele que o enviou. Aquele que o enviou, que é Jesus Cristo de Nazaré. E então a ideia de ser escravo carrega a ideia de ser dependente de alguém. E isso no Antigo Oriente Próximo é uma coisa péssima. Mas Paulo não vê nada mal nisso. Não vê nada de errado em depender de Deus. Paulo não vê nada de errado em ser escravo de Jesus Cristo. Paulo não vê nada errado em agora se amarrar com as cordas de amor de Jesus Cristo. De estar aprisionado com Cristo Jesus. De estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele não mais tem aquele entendimento da sua época de que era uma coisa ruim, mas de que é uma coisa boa, de que é uma coisa maravilhosa. Ser escravo do Senhor Jesus Cristo, ser escravo de Deus, era algo honroso. E ele não pretendia expor ou pronunciar algo dele mesmo, mas algo que o seu Senhor lhe capacitou, lhe mandou, lhe exigiu, digamos assim, entre aspas, que assim fosse feito. Então Paulo vive, não mais ele, mas Cristo vive nele. Paulo agora caminha num propósito que não é mais o dele, mas o do seu Senhor. Ele agora já não vive mais de acordo com as vontades, com os desejos, com os projetos, com os planos que ele tinha, mas ele absteve, ele largou mão destas coisas para viver agora dependente do propósito do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Deus. Essa agora era o caminho que Paulo queria seguir. Então não era vergonhoso para Paulo ser servo, ser escravo de Deus. Nestes tempos tão obscuros, em que os pregadores, entre aspas, querem mandar em Deus, esquecem que o verdadeiro sentido de ser filho de Deus, de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo, de ter um chamado, é de ser um escravo. O sentido real é de se doar, não pela sua vontade, não para cumprir uma vontade sua, é se doar para cumprir uma vontade que muitas vezes não é nem a nossa, mas é a do seu Senhor, é a do seu Deus. E nestes dias, temos que voltar a ter esse entendimento. Deus não é nosso servo, Deus é o nosso Senhor. Nós somos os seus escravos, nós somos os seus servos, nós nos doamos para fazer e viver a vontade dele, não ele a nossa vontade. Deus não tem que ser nosso escravo e ele nunca será nosso escravo. Nós é que temos que ser escravo, servo de Deus. Portanto, fica o alerta que Paulo deixa aqui em Tito. Sejamos escravos. E ser escravo é seguir à risca aquilo que o Senhor, nosso Senhor, manda. É seguir à risca aquilo que ele prescreve que vivamos. É fazer à risca aquilo que ele nos manda fazer, porque somos seus servos. E não querer manipular o nosso dono, o nosso Senhor, para fazer as nossas vontades, quando nós que temos que nos entrar, nós é que temos que caminhar dentro da sua vontade, dentro daquilo que ele quer, porque sempre o que ele quer é o melhor para as nossas vidas. Então, a humildade de Paulo, ela vai de encontro à sociedade da época e à de hoje. Muitos pregadores querem mandar em Deus, esquecendo que eles devem ser, nós devemos ser servos, doulos de Cristo. Então fica aí a minha meditação. Paz do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar essa mensagem e de nos ajudar a transmitir a palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor.